Vocês estão gostando das cantorias que eu tô vendo, né? Se você não gosta, vai ter que me engolir, porque eu vou cantar. Vou cantar porque eu tenho bem resolvida essa questão minha da autoestima. Então, ó, canta comigo, ó. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém muito importante para Deus. Então, é mesmo? Ou você é só um lixo que Deus, por graça, resolveu salvar? E aí, como é que a gente faz com essas histórias? Você tem que valorizar o que você tem, ou você não tem valor nenhum? Como que funciona? Do ponto de vista do texto bíblico, o que, que a gente pode dizer? A teologia nos ajuda? Como é que resolve? Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele tem cantoria, ele tem teologia e ele pode ser um pouco o seu também. Para isso basta que você faça o quê? Prepare os ouvidos, celebre os desafinos e se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, deixe o seu like, ative as notificações, deixe o seu comentário. Pode comentar que eu canto mal, não tem problema nenhum. Eu sei que eu canto bem para minha filha, ela gosta e ela que importa. Você não importa nada, porque você não é ninguém. Não, eu quero que valorize o que você tem. Não, peraí, o que a gente faz? Calma, calma. A gente tem vídeos de Bíblia e de teologia todos os dias aqui. E, hoje não é exceção, a gente continua a nossa leitura da Bíblia 365, porque ela te ajuda, olha só, a palavra de Deus em leituras diárias, porque todo dia ela sugere vários textos para você, e se você faz essas leituras diárias, você conclui a leitura do texto bíblico em um ano. E eu te ajudo nessa jornada. Como? Fazendo um pequeno estudo a partir de um dos textos que ela sugeriu. E hoje a gente vai ler o Salmo no capítulo 139, o Salmo de número 139, livro de Salmos, capítulo 139, 2 versículos desse salmão. Nossa, hoje eu tô do trocadilho além da cantoria, hein? Salmão mesmo 119, alguém vai dizer. Salmos 139, 13 e 14. Olha só o que diz este salmo de Davi ao regente do coral. Tu me formaste, ou melhor, tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Olha só que coisa interessante. Davi agradecendo. Eu vou ler também o versículo 17. Eu vou ler também o versículo 17, olha só. Para o terror dos calvinistas. Como eu sou, tá? Eu sou calvinista. Versículo 17. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Davi, o coach. Davi Leonardo, alguém diria. Dave, um abraço pra você, tá? Muito bem, muito bem. Quer dizer, então, cara, que você valorizar o que você tem é o que Davi tá fazendo nesse Salmo, capítulo 139. Não é assim tão antibíblico, né? Veja só, o que você faz com o presbítero da tua igreja que mandou parar de cantar essa música? Porque não condiz, né? Muita leitura de soteriologia, nem tanta leitura assim de texto bíblico. Essa que é a grande realidade, a grande verdade em alguns círculos. Mas é verdade também que o texto bíblico nos diz que a gente não merece a nossa salvação, que a gente está morto nos nossos delitos e pecados, que todo mundo peca e carece da glória de Deus, certo? Todos pecaram. Então, como que a gente resolve este angu que tem um carocinho, aparentemente? Muito bem. Boa teologia tem recurso linguístico para lidar com essas questões mais espinhosas, tá? Então, assim, sabe aquele lance quando você fala de vontade de Deus e alguém chega e fala assim, não, mas aqui tem a vontade ativa de Deus e a permissiva de Deus e tal. O que é isso? É criar um jeito de falar para consertar um negócio que não tem muito conserto, né? Porque Deus transcende todas as coisas, a gente não consegue entender tudo que ele faz e todas as vontades dele. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. A visão que Deus tem
a respeito do ser humano, ela é uma visão complexa e completa, que não cabe numa só sentença. E que transcende também a nossa capacidade de perscrutar os pensamentos de Deus. Mesmo Davi aqui, quando ele percebe que os pensamentos de Deus a respeito da criação dele, do ser humano, são pensamentos bons e positivos, ele mesmo não se atreve a enumerá-los ou especificá-los. Porque é muito atrevimento da parte de um ser limitado, como eu, como você, delimitar as especificidades do próprio pensamento de Deus. Mas Davi percebe que há algo de bom naquilo que Deus cria e na percepção que Deus tem da criação dele. Isso está no texto, inclusive. Deus viu que era bom. Deus viu que era muito bom. Gênesis, capítulo 1. Então, o que acontece aqui? De um lado, a gente tem um texto como esse, do livro de Salmos, elaborando um tipo de antropologia, ou seja, de percepção do ser humano, muito positiva. Então, de um lado, você tem isso. De outro lado, você tem a doutrina da salvação de Paulo, muito enfatizada no protestantismo, e talvez enfatizada de modo ainda mais radical nos círculos calvinistas na sua releitura de Agostinho, que é uma antropologia bastante pessimista. De um lado você tem uma antropologia otimista em Salmo 139, de outro lado você tem uma antropologia em Paulo e na soteriologia paulina relida pela Reforma, uma antropologia bastante pessimista. O que a gente faz com essas duas coisas? E aí a teologia tem recurso linguístico para lidar com isso. E dessa vez é um recurso linguístico, no meu entendimento, bastante elegante, e que dá bastante conta de resolver essas coisas na nossa cabeça. Essa aqui dá para resolver com teologia. Você tem valor? O Espírito Santo se move em você? Eu não sei se ele se move ou se ele age, né? Não sei se a palavra mover é boa aí, mas tudo bem. Você tem valor? Cara, você tem valor, e o fato do Espírito Santo habitar nos crentes é insuficiente para dar conta de todo o valor que você tem. Que, Vitor? Como é que é? Peraí, repete. Não é porque você é crente e você tem o Espírito Santo que você tem valor. Esse é o problema da música. O problema da música não é dizer que você tem valor. O problema da música é criar uma classe extra de crentes que é mais valorizada do que o resto do mundo. Vou explicar. Quando Davi coloca valor no ventre materno, ele está colocando no ventre materno, então é todas as crianças. Todos os fetos. Por que no âmbito da cristandade a gente entende que a luta pelos direitos do feto é importante? Por causa desse tipo de passagem, que valoriza a vida de todos. Que valoriza o ato criacional. Uma criação de Deus, cara. Dignidade humana. Dignidade humana. E então, na linguagem teológica, a gente vai dizer o seguinte: todo ser humano tem valor em si mesmo. Simplesmente por ser humano. Todo ser humano tem valor ontológico. Todo ser humano tem valor ontológico, tem valor em si mesmo. E é por isso que a gente diz que todo ser humano é igual perante a lei. Dentro de um contexto de uma cabeça ocidental influenciada pelos valores judaico-cristãos. É por isso que a gente defende o feto. É por isso que a gente deveria defender a vida em toda e qualquer circunstância e instância. É por isso que quando começa-se a elaborar a Declaração Universal de Direitos Humanos, ali no finzinho da Segunda Guerra Mundial, com uma grande influência do Franklin Delano Roosevelt, tanto assim que a Declaração Universal de Direitos Humanos, uma vez assinada, o documento vai parar nas mãos de Eleanor Roosevelt, mas
essa assinatura se dá nas mãos, pelas mãos sujas, pelo atentado nuclear contra Hiroshima e Nagasaki. A gente pode discutir se devia ter feito ou não, isso é assunto para um outro vídeo, mas assinado por Truman, sucessor de FDR, que já tinha falecido. Mas quando a gente vê a Declaração Universal de Direitos Humanos sendo conjecturada, fabricada, estruturada, ela tem uma grande base de cultura cristã. Uma grande base de cultura cristã, baseada numa percepção de que o ser humano tem valor intrínseco, ontológico, em si mesmo. O ser humano deve ser respeitado e todo ser humano tem alguns direitos básicos, que são esses direitos humanos. Direitos humanos para todos os humanos. Tá? Muito bem. Então, o fato do Espírito Santo estar conosco faz com que a gente receba um presente maravilhoso de tê-lo conosco, do dom do Espírito Santo. Mas todo ser humano é valioso, cada vida é preciosa, a gente luta por cada uma delas. Ponto, noutra linha. Você não tem valor nenhum, você não presta, eu não presto. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Não cantei, só recitei essa. Se todo ser humano tem valor em si mesmo, valor ontológico, por ser imagem de Deus, por ser criação de Deus, por outro lado, nenhum ser humano tem valor moral. E essa é a grande questão. Quando a gente pensa em soteriologia, nenhum de nós dá conta, por força da nossa ética e da nossa integridade, de construir uma vida ilibada que nos alcance um status divino de salvação na Nova Jerusalém prometida, criada por Deus. Então, nenhum de nós tem essa valorização do aspecto moral. Demos valor ontológico, não valor moral. E essa é a grande graça do Evangelho, que embora não tenhamos valor moral, recebemos a graça da salvação e o dom do Espírito Santo. Agora fez sentido? Agora deu para... Então é o seguinte, quando a gente for pensar em antropologia, em outras palavras, quando a gente for pensar como a Bíblia enxerga o ser humano, depende qual é o assunto. De que assunto a gente está falando? A gente tem que ter uma antropologia pessimista ou uma antropologia otimista? Depende, qual é o assunto? O mesmo ser humano que é imoral e que faz um monte de bobagens é capaz de compor a Nona Sinfonia. É capaz de explicar o universo por meio da astronomia, ou capaz de explicar o que acontece em nível subatômico por meio da física quântica. O mesmo ser humano que mente, que trapaceia, produz obras arquitetônicas que nos fazem cair o queixo. O que a gente deve pensar a respeito do ser humano? Depende. Qual é o assunto? A Bíblia é um livro maravilhoso porque ele é complexo, cara. O mundo é complexo, a Bíblia vai junto. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.